Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sonic, o filme. Ele estreou nos cinemas nessa quinta-feira, dia 13, e ele já se envolveu em algumas polemiquinhas, né? Tanto que a sua data de estreia tinha sido adiada por isso, mas a polêmica principal foi com relação ao seu design, que foi apresentado no primeiro trailer, e isso fez com que o filme teve um ganho maior ainda, essa mudança de design. Então a gente vê que às vezes é melhor entregar um trabalho melhor do que simplesmente entregar pelo peso que o personagem tem. Talvez o filme teria uma rejeição muito grande, e aí a gente vai discutir como essa mudança do design acabou até mesmo ajudando em algumas questões da narrativa do filme. Então, não precisa perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. Sonic conta a história do ouriço azul mais amado dos games, em que ele tem o seu superpoder da velocidade, mas acaba sendo perseguido pelo Dr. Robotnik, que é um cientista egocêntrico que tem muita sede de poder e é muito inteligente, e aqui no filme ele é interpretado pelo Jim Carrey. Quando eu fui no cinema assistir esse filme, eu fui pensando que ele seria um filme mais infantil, que não conversaria tanto com a minha geração que jogou o jogo, e que seria para você trazer uma nova geração que gostaria dele. Mas mesmo que esse filme ele tenha alguns aspectos sim sobre isso, ainda assim ele trabalha muito bem a nostalgia, os elementos trabalhados tanto na música quanto nas fases, e principalmente como eles conseguiram enriquecer a história, o background por trás do Sonic dos jogos. A gente é situado na história dele, que ele veio de Green Hill, que ele era o animal mais veloz. Aqui a gente tem umas pequenas diferenças, porque ele não tem tantos amigos, ele é um ouriço que acaba se escondendo justamente por ter poder, e isso acaba dando margem também ter algumas referências de outros filmes da cultura pop, que acaba sendo bastante engraçado. Mas eu gostei principalmente do cuidado que eles tiveram em alguns aspectos. A gente consegue perceber pequenos remixes de fundo com a trilha original do jogo, e também na sonoplastia, por exemplo, das moedas. No jogo a gente vê que elas são muito mais uma questão para ele sobreviver, então você tem que sempre ter moeda para nenhum bicho tocar em você, senão você morre. Aqui é mais ou menos parecida a história, mas ainda assim se complementa com a questão do jogo, em que as moedas são portais que te levam para outros aspectos. E aí a gente também tem uma gama de outras referências de fase, como a Mushroom Hill do jogo Sonic e Knuckles. E a parte da comédia do filme eu achei realmente muito engraçado. Tem algumas piadas sim que são bobas, afinal ele é um filme mais infantilizado, mas se eu pudesse comparar com algum tipo de comédia de filme que a gente já assistiu, eu acho que Shazam é o melhor exemplo. E eu gosto desse exemplo do Shazam porque a gente consegue fazer um paralelo bem legal com a história do Sonic, que ele vem aí quase como se fosse para ser uma criança órfã. Então a gente tem um background da história dele, a gente tem uma história sobre você ser uma criança isolada e diferente das outras, e ele acaba meio que assumindo também esse papel de filho com um casal de humanos do filme. Agora ele tem o seu próprio quarto, ele é um órfão assim como o Shazam, por isso que eu gosto muito desse exemplo. Mas ao mesmo tempo eles também souberam utilizar muito bem a petirização do Sonic, que é basicamente o que acontece com Baby Yoda, R2-D2, o BB-8, que apesar desses dois últimos exemplos serem os pets espaciais, isso a gente já viu na indústria que é algo que funciona, que dá certo. Então eu gosto como eles conseguiram trabalhar com o Sonic e ter um background por trás que você consegue se identificar como uma criança, de repente você ser uma criança mais excluída e tudo mais, e ao mesmo tempo ele ter esse lance de pet. E falando da comédia, muito se dá crédito também ao Jim Carrey. Ele tá incrível no seu papel de Robotnik. Tem uma entrevista no YouTube que vale super a pena assistir. Eu acho que ele compreendeu muito bem o personagem, e eu sinto que ele tem uma junção de vários personagens que o Jim Carrey já trabalhou, como o próprio Grinch e até mesmo as dancinhas e a parte engraçada de Dick e Jane. Eu consigo ver aspectos que ele trabalhou em outros personagens aqui, e principalmente como eles
conseguiram trabalhar muito bem os aspectos do vilão. A gente consegue compreender toda a história dele ser esse gênio cientista que quer dominar o mundo com a utilização da sua tecnologia, e ele acaba se tornando um grande vilão pro Sonic. Inclusive, falando dessa questão da vilania, eu gosto muito como o filme trabalhou alguns aspectos da cor, mesmo que seja uma questão básica. A gente tem o azul, que representa o bem, e consecutivamente o Sonic. Então, em colorações azul, a gente vê que tem um destaque maior do Sonic, e assim como o vermelho para o Robotnik, que inclusive usa uma roupa preta ao invés do vermelho, mas a fotografia complementa muito bem esse aspecto do vermelho associado ao Eggman ou ao Robotnik, como você preferir. Eu assisti o filme legendado, a voz combinou muito com o Sonic, que nem muito se discutiu, né, do Ryan Reynolds ter combinado com o Pikachu. Eu gostei muito da voz que foi utilizada, mas eu também gostei de como algumas coisas foram traduzidas, que eu imagino que talvez na versão dublada eles tenham associado isso, né, nessas falas. Eles deram uma abrasileirada em alguns aspectos, então tem certo momento que a gente vê, por exemplo, o Sonic falando top, e eu fiquei curiosa de saber se na versão dublada tá assim. Então, se você assistiu, comenta aí se eles também utilizaram e se ficou legal na versão dublada. Mas uma coisa que eu acho muito positiva sobre esse filme é que eles trouxeram um enredo com pouco. Eles tiveram um trabalho de enriquecer essa história conhecida do Sonic, dele ter vindo da Green Hill, dele ter essa velocidade, como que essa velocidade vai ser associada, e eu acho que eles podem trabalhar sim em outros aspectos se tiver um segundo filme, porque o filme dá margem sim para ter uma continuação, e eu digo, fiquei bastante curiosa para ver essa continuação. Inclusive tem uma cena pós-créditos aí no filme, então fiquem até o final, que vai valer super a pena. Mas eu gostei muito de como eles trabalharam os elementos da história do Sonic, enriqueceram, porque afinal a gente tá falando de uma adaptação para o cinema, e principalmente como a hiperatividade do Sonic acabou sendo muito bem trabalhada no personagem, né? Se tem uma coisa que eles trabalharam muito bem, e foi muito bom que eles tenham tomado essa decisão, foi de melhorar o design do Sonic, porque não só por uma questão de respeito aos fãs ou da gente ter uma associação melhor aí com o Sonic. Hoje em dia, quando eu entendo o enredo do filme, quando eu faço essa comparação com uma criança, eu até entendo a decisão do design anterior, mas ainda assim é lógico que eu prefiro muito mais esse design que foi aí para os cinemas e que foi para os trailers seguintes. Ele tá muito fofo, o que facilita também a imersão na história. Inclusive, se eles tivessem utilizado o Sonic anterior em algumas cenas que tem nesse filme, teria ficado muito mal feito, teria se desencaixado demais, porque convenhamos, a gente sabe que parecia um personagem da Carreta Furacão. E é interessante falar dessa questão do design destoar em algumas cenas, porque eu acho que essa interação do Robotnik de Jim Carrey com o Sonic acaba fluindo muito melhor, mesmo tendo aspectos humanos no Jim Carrey. Eu acho que realmente a grande problemática aí era que o Sonic, ele tava muito mais humano do que realmente deveria ser. A gente viu como, por exemplo, o Detetive Pikachu, eles trabalharam muito bem, principalmente nos aspectos do pelo do Pikachu, e eu gostei de como eles trabalharam aqui no Sonic. Tem algumas incongruências sim, que algumas pessoas chegaram a comentar comigo. Então, por exemplo, o Sonic simplesmente poderia subir num prédio ao invés deles terem uma decisão comum que humanos teriam, mas é bastante compreensível o porquê também dessa decisão. Mas eu acho que pode ser um ponto negativo, que as pessoas elas queiram mais o Sonic super foda, super esperto, e a gente vê aqui um Sonic mais kid, um Sonic mais carente, né? Mas como eu disse, como esse filme ele dá margem para um possível segundo, é bem capaz da gente acompanhar esse crescimento e esse amadurecimento do personagem, de ser o Sonic fodão que a gente conhece, principalmente pelos poderes dele. Então eu gostei muito de como eles trabalharam no personagem, e eu gostei de piadas que foram feitas em volta dele. Eu acho que quando a gente
gente pega um filme de peso com personagens muito conhecidos dos games, principalmente porque filme de jogo já tem toda essa questão, né, de serem adaptações difíceis, poucos realmente são bons, então eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho que conversa com uma nova geração e traz sim umas referências boas aí pra nossa geração, pra geração mais velha que acompanhava do jogo. E ainda bem que eles ouviram o público e tomaram essa decisão de repaginar o Sonic antes da estreia do filme. Sonic, o filme, é uma experiência divertida que consegue conversar tanto com quem jogou em algumas referências, quanto com essa nova geração que às vezes nem fazia ideia de quem era o Sonic. E gente, eu tô muito curiosa pra assistir esse possível segundo filme, então vão no cinema, assista, porque a gente sabe que o segundo filme depende de uma boa bilheteria. Mas deixa aí nos comentários o que você tava esperando pra esse filme e se você já assistiu, o que você achou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!